Olá, caríssimos! Vamos para mais um momento de reflexão. Nosso livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Bom, hoje eu selecionei para as nossas reflexões o capítulo 6, bem no iniciozinho deste livro maravilhoso, pequeníssimo texto, grandiosíssimas reflexões para nós. E eu vou dizer por quê. Na verdade, é um desafio falar de dúvida, porque o tema específico é a dúvida. Momentos de dúvida. Como lidar com a dúvida? Mas eu digo profundo porque falando aqui deste lugar que Joana nos apresenta dentro da doutrina espírita, não dá para não falar de Jesus, porque não existe doutrina espírita sem Jesus. Quem disser o contrário, me perdoem, tá equivocado. Procura aprofundar-se porque está equivocado. E por que eu digo isso? Vamos lá. Vamos pensar como refletir sobre a dúvida. Nós podemos fazer uma série de direcionamentos ou escolher uma série de direções para as nossas reflexões, seja em relação ao trabalho, seja em relação à vida, seja em relação a algo específico, né? Vamos pensar casamento, filhos, pais, algo a se fazer, viagem. Quer dizer, a dúvida é uma condição em que nós nos encontramos muitas vezes, ou na maioria das vezes, porque nos colocamos diante de escolhas. Precisamos fazer escolhas e é natural que tenhamos dúvida. Mas quando eu digo da importância deste momento aqui, em que nós nos posicionamos na doutrina espírita ou como espíritas, melhor dizendo, que não dá para ficar aqui no senso comum, não justifica, né, ficarmos no senso comum quando nós temos tantas pessoas por aí, tantos momentos, tantas reflexões específicas, né, nos auxiliando, perder a oportunidade, vamos dizer assim, ou a oportunidade desse aprofundamento. E por que eu digo isso? Olha só, como começa Joana para nós, ao apresentar-nos essa orientação sobre a dúvida. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Olha só, então não tem como pensar a partir deste local que nós nos colocamos em agir ou fazer escolhas sem considerar o próximo, assim, né? Se posicionar como criatura e criatura divina, e o próximo também como criatura. Então não dá para entrar, e aí Joana vai trazer isso para a gente com muita precisão, não dá para decidir no imediatismo, na impulsividade. Então não é só a questão do próximo que ela vai nos trazer com tanta profundidade, mas a questão da serenidade, a arte de acerenar-se, de aquietar-se, de buscar pautar a sua escolha em reflexões profundas que você precise considerar assim nesta posição de criatura divina, ao próximo também nessa posição de criatura divina, seu igual, e pensar, e aí eu estou falando doutrina espírita nesse sentido, não dá para fugir disso, na ação, seja ela qual for, que você escolha, que você decida, tendo uma consequência. E sendo responsabilidade sua arcar com essa consequência. Ocorra em que tempo for.
curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, nessa existência, em outras existências? Ou seja, por que nós não estamos falando de uma dúvida específica, mas qualquer dúvida? Porque o parâmetro precisa ser do ser imortal, do espírito imortal que somos, e pensar nas consequências, né, de um ato, seja ele qual for, de uma ação, seja ela qual for, uma atitude, um comportamento, ou uma fala, ou um sentimento que seja. Olha como nós vamos nos aprofundando, como que como a dimensão se amplia quando se pensa nos ensinamentos de Jesus, quando se pensa nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos possibilita. Então, aqui estamos a pensar, a considerar, melhor dizendo, uma atitude que nos coloque em dúvida o que fazer, como fazer, por que fazer, se fazer, né? Quando fazer, a considerar as suas consequências. Então, quando Joana nos convida a pensar ou a considerar, né? Ou melhor, eu acho até que ela é incisiva, né? Resolva, né? Escolha a atitude menos prejudicial ao próximo e a ti. Então, não é, pense que talvez seja melhor. Não, escolha, decida, resolva, acolha aquela atitude, já que você está em dúvida, isso ou aquilo, que seja menos prejudicial possível. Então, ela não fala nem que seja só o bem, especificamente o bem, porque às vezes a gente tem que escolher entre duas coisas ruins, duas coisas que vão causar prejuízo, mas você pode optar pela menos prejudicial. Então, ela fala, resolva pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Sabedoria. Sabedoria. Os danos terão que ser corrigidos. Os prejuízos terão que ser sanados, que sejam os menores possíveis. Por quê? Segue Joana. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. É necessário que, na dúvida, nós possamos escolher aquilo que seja menos arriscado possível para nós. Traga menos risco possível para nós e, em especial, arruine ou cause danos maiores a outras pessoas, ao nosso próximo. Então, evitar em qualquer situação riscos desnecessários. Já é um grande passo. Se não tiver como, que seja o menor possível ou o menos prejudicial possível. Aí vem o pulo do gato, como a gente costuma falar, que nos remete indubitavelmente a Jesus e às conquistas necessárias que nós precisamos alcançar. Age com serenidade. Age com serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Serenidade. A serenidade nos remete a temas bem específicos, nos coloca na contramão da ansiedade, da impulsividade, da ânsia de resolver o mais rápido possível, de escolher a primeira coisa que aparecer, da impulsividade em geral. Então, serenidade é uma arte, é uma virtude que precisa ser conquistada. Tem um livro de Lancelot, já ia falar Miramês, porque ele aumentou e eu sempre utilizo, a gente lembra, mas de Lancelot, que é a continuação do livro Iniciação,
Viagem Astral, e se chama Mistagogia. Neste livro, em um determinado momento, Miramês explica a Lancelin que a serenidade é uma arte que precisa ser conquistada para que a gente possa ir aos poucos combatendo as ânsias, os ímpetos, a impulsividade, para que a gente aprenda a controlar o que nós chamamos de ansiedade, que nos remete, indubitavelmente, aos ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, a conquista, a necessidade da conquista da bem-aventurança através especificamente da mansuetude, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os brandos, a brandura que precisa ser conquistada, essa leveza, essa serenidade que é uma arte. Por que é importante a gente pensar isso? Porque quando Joana nos convida a, em situação de dúvida, a gente fazer escolhas as menos danosas possível, ela nos convida a refletir, considerando a si, né? Tudo isso que eu já falei, não há necessidade de repetir, a si e ao próximo. A repercussão daquela atitude em si e no próximo. E aí, Joana nos lembra que no final, que esse gesto, a repercussão desse gesto em si e no outro, vai depender da emoção de qual nós vamos revesti-lo. Porque às vezes a gente até fala, pro bem, toma uma posição pseudo-serena, né? Ou socialmente serena, mas que no fundo ela traz uma gama emocional, uma carga, melhor dizendo, emocional, de raiva, de despreocupação, de irritabilidade, seja lá o que for, que não é esse esforço feito, porque às vezes, mesmo com danos, mesmo com dificuldade, vem revestida aquela atitude do esforço que você faz para escolher o melhor, para fazer o melhor, ou para causar menos dano possível ao próximo e assim. Então, a beleza desse esforço reveste a atitude de uma leveza, de uma serenidade que lá na frente te traz uma paz de consciência. Por isso a serenidade, essa paz de consciência de eu fiz o melhor que eu pude. E isso também é sentido pelo outro, mesmo que num primeiro momento ele se sinta mal com aquilo, com aquela atitude, com aquela escolha feita. Num momento de mais serenidade, de apaziguamento, de aquietamento, de reflexão mais profunda, esta pessoa vai poder parar e pensar, não, naquele momento é o que você poderia ter feito, é o que dava para ser feito, era a condição da pessoa. Então, olha a beleza disso, a energia que reveste, da emoção que reveste a sua atitude, ela é conduzida até o outro, ela chega até o outro de alguma forma, e é ela que te sustenta, inclusive para as próximas escolhas, para os próximos momentos, e aí é que vai se instaurando essa conquista da serenidade. Então, essa ação mais serena possível, ela te capacita para num outro momento, diante de dúvidas parecidas ou similares, ou as mesmas, ou maiores ou menores, você já ter essa experiência e se pautar nesta experiência. E aí você vai avançando nesta conquista da serenidade, Joana de Ângeles falando aqui, da brandura, né? Bem descrita por Jesus na necessidade dessa busca da mansuetude, da conquista dessa
paz interna, dessa pacificação do seu eu, né? À medida que nós vamos pacificando o nosso eu, nessa compreensão de que, mesmo não sendo o melhor, foi o melhor que eu consegui. Então, o melhor que eu pude fazer naquele momento, naquela situação, naquelas condições, eu fiz. E aí isso te traz uma paz e uma experiência, né? Para que você, num outro momento, você consiga fazer um esforço um pouco maior. Percebe? É malhar a alma, malhar a moral, malhação moral. É você exercitando a moralidade em você, pautada nos ensinamentos de Jesus, pautada nas orientações trazidas pela doutrina dos Espíritos, nos proporcionando, e aqui a gente está falando a partir do capítulo 6 do Vida Feliz, de Joana de Ângeles, minúsculo, um texto minúsculo, de uma grandiosidade. Por isso que eu não me canso de repetir dessa grandiosidade que Joana nos proporciona, a grandiosidade, essa amplitude de reflexões que ela nos proporciona, nos remetendo a tantas outras orientações. Então, que nós possamos ficar aqui com essas reflexões de Joana, aquietando nossos corações, acerenando nossas mentes e transparecendo nas nossas atitudes, nos nossos atos, em especial, desculpa, como diz Joana de Ângeles, nos momentos de dúvida. Que a dúvida seja também uma companheira que nos proporcione avançar na conquista do bem, na conquista do amor, no aprendizado do amor que Jesus nos ensina. Fique em paz.